Oi, gente. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo conseguindo ver ali a aula compartilhada? Sim. Ótimo. Então, vou dar continuidade ao membro inferior, tá bom? Então, já vou aproveitar que a gente está com um tempo, já vou passar o segmento da perna e do pé. Tudo bem? Então, vamos que vamos. Então, mais uma vez aí, bom dia a todos. Então, o objetivo agora desse nosso próximo bloco, desse nosso próximo encontro aí, a gente analisar aí a miologia. Então, a gente vai analisar a musculatura que envolve aí a musculatura da perna e do pé, tá bom? E a gente vai ter uma atividade extra, que vai ser a atividade do biscuit, que a gente vai modelar aí o pé, então vai ser bem legal, que é num próximo encontro, tá bom? Então, como eu ia gravar essa aula remota, eu decidi, como a gente está com tempo, já fazer agora ela síncrona, que está todo mundo aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Então, essa aula, eu, além de ter as ilustrações, eu coloquei algumas imagens, né, anatômicas bem bacanas para a gente conseguir visualizar e ver também a diferença da ilustração, né, com o segmento anatômico, né? Então, como eu falei no nosso último encontro, a gente iria iniciar já analisando aí essa musculatura anterior da coxa e responsável pela estabilização do joelho, né, que é o quadríceps femoral. Então, a gente tem um complexo muscular composto por 4 músculos, né? Então, a gente tem na parte central o reto femoral, na parte interna a gente tem o vasto medial, a gente tem ali o vasto lateral, na parte mais externa, e nós temos o vasto intermédio, que ele está escondido, ele está na parte central também, mais profundo, ele está escondido, então quem está na frente dele é o reto femoral, tá bom? Então aqui a gente tem a ilustração mostrando aí o acionamento do quadríceps, né? Ele envolve praticamente aí o fêmur como um todo. Então ali a gente tem uma imagem anatômica bem bonita ali, né? Da ação ali do quadríceps. Então lembrando que quando a gente vai fazer esse teste, essa palpação, o vasto intermédio a gente não vai conseguir acessar por conta dele ser um músculo mais profundo, né? Então aqui nessa imagem eu consegui essa figura, né, do acionamento do quadríceps, e no lado contralateral a gente tem ali o, o corte do reto femoral. Então a gente consegue ver agora nessa imagem aqui o vasto intermédio, tá bom? Então em azul aqui mais uma vez a ação do reto femoral, né? A gente consegue ver em vermelho o vasto medial, em verde eu consigo ver o vasto lateral, e agora sim, nessa imagem eu consigo ter uma noção da onde está o vasto intermédio, né? Porque teve ali a secção do músculo, então eu consigo ver quem está ali embaixo. Tá bom? O que eles têm em comum, né? A inserção deles vai ser na região do joelho, né? Então eles vão estar se ligando aí a esse complexo articular, tá bom? Vamos começar então a falar um pouquinho sobre o quadríceps femoral. Desse complexo de 4 músculos, a gente vai iniciar falando do vasto medial, né? Então, a origem do vasto medial é na linha áspera do fêmur, e ele vai se inserir na borda proximal da patela e tuberosidade anterior da tíbia. Então, ele é um músculo que, se a gente for observar, ele tem na sua origem uma porção menor, e quando a gente faz a avaliação da porção distal, ela é mais robusta, né? Ela tem um ventre maior muscular, né? A inervação do vasto medial, nervo femoral,
e a ação desse músculo é a extensão do joelho, né? Então ele faz a tração medial da patela. Tá? Então no movimento de extensão ele ajusta a patela, trazendo ela para a parte mais interna. Então aqui a gente tem uma outra imagem do quadríceps aqui, né? Bem bonita. Como é que a gente faz o teste, né? Como é que a gente vai fazer a palpação do quadríceps, em especial e do vasto medial? Então a gente posiciona o paciente em decúbito dorsal. Nesse posicionamento, o que a gente faz? A gente pede para o nosso cliente deixar a perna relaxada no primeiro momento, o joelho estendido, né? O que o fisioterapeuta ele vai fazer? Ele vai posicionar uma mão, que vai ser a nossa mão cefálica, né? Essa mão mais proximal, nessa região mais carnosa do vasto medial, né? Que percebam que essa parte mais inferior, ela é maior, ela é melhor de apalpar, né? E a outra mão a gente vai apoiar ali abaixo do joelho. O que a gente vai pedir? Para o paciente fazer uma isometria do quadríceps, né? Então ele vai contrair a musculatura da coxa, a gente vai perceber ali o acionamento do complexo muscular, em especial do vasto medial, tá bom? Agora a gente vai analisar o vasto lateral. Então, a origem dele é na linha áspera do fêmur, né, na porção mais lateral, e ele vai se inserir na borda proximal da patela e tuberosidade anterior da tíbia, tá bom? Também tem inervação como o nervo femoral. A ação também vai ser extensão do joelho. E qual é que vai ser a função do vasto lateral? É tracionar a patela para a parte externa, né? Então, o equilíbrio do quadríceps ele é muito importante para o ajuste perfeito da patela, né? Quando a gente percebe que o nosso paciente ele tem a patela sendo tracionada mais para a parte interna ou mais para a parte externa, às vezes pode ser um desequilíbrio aí muscular do quadríceps. Então aqui nessa imagem, na vista lateral, a gente consegue observar, né, muito bem aí o vasto lateral. E o que é bonito nessa imagem aqui? O que é essa parte clara aqui, gente? Que a gente viu na nossa aula passada. Lembra do tensor da face lata, do trato iliotibial? Olha só, o trato iliotibial aqui é a parte mais externa, ó, passando por cima aqui do vasto lateral, né? Como é que a gente vai testar o vasto lateral? Então, da mesma forma, a gente posiciona o nosso paciente em decúbito dorsal, a perna vai ficar estendida, né? A gente, no primeiro momento, pede para o paciente ficar relaxado. O que o fisioterapeuta vai fazer? Com a mão cefálica, ele vai posicionar na lateral da coxa, né? Sempre dando uma ênfase sempre para a parte mais inferior, tá? E com a mão distal, a gente vai estabilizar ali a perna. A gente vai pedir novamente para o paciente realizar uma isometria, então vai fazer uma contração, vai acionar o quadríceps, e em especial a gente vai estar testando aí o vasto lateral, tá bom? Existem também algumas formas alternativas que a gente pode pedir para testar aí a região do quadríceps, em especial o vasto medial, o vasto lateral. A gente pode colocar embaixo dos joelhos do paciente um rolinho, ou até mesmo a gente pode colocar o nosso braço e pedir para o paciente realizar essa contração isométrica, até mesmo ativa, né, que ela é ativa, e o que a gente está fazendo? Uma resistência, né? A gente tem duas formas alternativas, tem o rolinho e tem essa técnica do braço. O que eu chamo a atenção, né? Essa técnica aí do braço, que o paciente coloca a perna sobre o braço do fisioterapeuta, tem que tomar bastante cuidado, porque
É aquilo que eu falei, às vezes a gente pega um atleta lá do judô da Unisul, cara que 100 quilos, quadríceps desse tamanho, e aí o fisioterapeuta pesa 45 quilos e o braço é dessa finurinha aqui, né? Não é o tamanho em si, mas eu tenho que também cuidar das articulações, né? Então, às vezes, no momento desse teste, quando vê o fisioterapeuta acaba fazendo uma lesão aí de punho, de cotovelo, então a gente tem que ter um bom senso, né? Prof, o que, que você faria? Eu botaria um rolinho, ou às vezes até mesmo a própria contração isométrica já é suficiente para poder localizar onde é que está o vasto medial, onde é que está o vasto lateral. Essa técnica de colocar, né, a perna do paciente sobre o braço e pedir uma ação muscular, a gente tem que tomar certo cuidado, tá bom? É a única dica que eu dou para vocês, mas é bacana a gente testar, né, ver de que forma eu vou me adaptar, de que forma que eu vou sentir melhor a técnica, tá bom? Aí a localização agora do vasto intermédio, né? Então eu já sei que o vasto intermédio ele está localizado atrás do reto femoral, né? Então ele parte da onde? Ele parte da superfície anterolateral do fêmur e ele vai se inserir lá na tuberosidade anterior da tíbia. A ação principal dele é a extensão do joelho e ele também é inervado pelo nervo femoral. O que é importante eu lembrar, né? Que por ele ser um músculo profundo, não consigo apalpar ele, né? Ele é muito profundo, não consigo chegar nele com a palpação, ok? Legal, vamos que vamos. Quando a gente está fazendo a avaliação do joelho, existem algumas formas da gente também testar os ligamentos colaterais, né? Então, quando a gente quer fazer uma palpação dos ligamentos, na realidade a gente faz um teste de estresse, justamente para a gente poder observar se existe alguma dor referida, se tem algum ponto de tensão ou dor, né? Então, o que, que a gente faz? A gente posiciona o paciente em decúbito dorsal, com o quadril flexionado associado com uma flexão de joelho, né? E aí a gente pede para esse paciente fazer um movimento, né? Ou melhor, a postura que a gente chama de 4, né? Então pode ver que ele cruza a perna e o paciente ele faz essa flexão de quadril e de joelho, né? Então, quando o paciente ele fica nessa posição, o que, que a gente está fazendo? A gente está gerando uma tensão sobre o ligamento, né? E é isso que a gente quer observar. Para a gente poder apalpar o ligamento colateral lateral, é importante eu gerar esse estresse em cima da cabeça da fíbula, né? Porque quando esse paciente empurra o joelho, ou até mesmo o fisioterapeuta empurra o joelho, a gente vai gerar uma tensão muito grande nessa região. E se existe uma lesão parcial ou total, o paciente vai referir dor, vai referir desconforto, muitas vezes pode ter movimento articular. Então, é uma forma da gente poder testar, tá bom? O ligamento colateral medial, o que, que a gente faz? A gente pede para o paciente se posicionar em decúbito dorsal, a gente deixa o joelho semifletido, né? A gente pode flexionar esse joelho até 90 graus, né? A gente vai deixar sempre o segmento, a perna de alguma forma apoiada, então pode ver que tem uma mão cefálica e tem, perdão, uma mão distal ali, né? Então, essa mão que é cefálica, ela está envolvendo ali o joelho, enquanto essa mão distal, essa mão caudal ali está apoiando o tornozelo do nosso paciente. Quando a gente está analisando e faz esse movimento de flexão e extensão, lembra que eu comentei para vocês quando a gente está fazendo o movimento de flexão, o que, que acontece? A tíbia, ela faz um movimento de rotação, né? Então, só pelo fato da gente fazer a flexão e a extensão do joelho, a gente já está observando se existe algum ponto de tensão do ligamento colateral medial. O que, que a gente pode fazer para estressar essa região, né? A gente pode apalpar entre o côndilo medial do fêmur, né? E o platô tibial,
né? Então a gente pode também colocar a mão nessa região, fazer uma leve pressão e a gente pode fazer tudo associado. Eu posso segurar essa mão, envolver, né, o joelho e gerar essa tensão associada ao movimento, tá? Que da mesma forma eu vou sentir ali uma tensão do ligamento colateral medial ali, bem no meio dessa linha articular, tá bom? Então a gente vai ver, perdão, o músculo poplíteo, tá? Qual é que é a origem do músculo poplíteo? Ele parte do côndilo lateral do fêmur, né? E ele vai se inserir lá no côndilo medial da tíbia. A ação dele é a rotação interna da tíbia sobre o fêmur e ele inicia a flexão do joelho, né? A inervação dele também é o nervo tibial, né? Então, se a gente for ver essa ilustração aqui, é um músculo bem bonito, né? Ele tem uma anatomia bem diferente, né? Ele é um músculo que ele não é ele tá como se parece uma cobra, né? Ele tá fazendo uma espécie ali de S também. Então, um músculo bem bonito, bem importante na biomecânica do joelho. Tá? Quando a gente está analisando a musculatura da perna, né, ela está dividida em parte anterior e parte posterior, né? Então, aqui na parte anterior, a gente tem os músculos, né, extensores longo do hálux, extensor longo dos dedos, fibular terceiro, tibial anterior. A gente tem uma porção de músculos ali nessa região anterior da perna, que a gente chama popularmente de canela, né? A grosso modo, quando a gente vai fazer a análise dessa região, eu acho que não é fácil. Por quê? Porque são músculos longos, né? São músculos compridos. Muitas vezes o nosso paciente ele não tem um bom desenvolvimento de musculatura de perna, principalmente da parte anterior. Então, testar eles de forma isolada, para alguns fisioterapeutas, nem o fisioterapeuta em si, mas às vezes o paciente é um desafio, né? Porque a gente vai ver depois, quando a gente vai testar cada um deles, a gente acaba testando o conjunto, né? Esse conjunto de músculos ali. Então, a gente saber onde está localizado cada um deles é muito mais uma questão de conhecimento de anatomia do que propriamente a ação muscular aí nesse segmento anterior, tá? Aqui a gente tem uma foto da segmentação, né, dessa musculatura anterior. Então, a primeira foto foi feita a secção ali do ponto de origem, né? E na segunda foto, o que foi feito? Foi feita uma secção, né? Então, o que acontece? Percebam que o fêmur ele foi desarticulado do platô tibial, então toda a parte, a cadeia posterior foi afastada da cadeia anterior. Então, percebam que a tíbia e o pé ficaram unidos, né, e fixos. Então, foi feito ali um afastamento justamente para a gente poder ter essa noção de cadeia muscular. Então, a gente tem uma cadeia anterior e ali a cadeia posterior, tá? Achei bem bonita essa imagem e decidi compartilhar com vocês. Então, o principal ali da parte anterior da nossa perna, né, o tibial anterior. A origem dele é o côndilo lateral da tíbia e a membrana interóssea. A inserção dele vai ser na base do primeiro metatarso e cuneiforme medial. A inervação do tibial anterior é o nervo fibular profundo e a ação dele, né, ele é responsável pela dorsiflexão e inversão do tornozelo. Então, a gente tem o tibial anterior ali, sinalizado pela bolinha verde. Como é que a gente vai testar o tibial anterior? Existem algumas variações aí para a gente poder ver essa musculatura. Então, o paciente ele vai estar, nesse momento, em decúbito dorsal, com os membros inferiores estendidos, né? O fisioterapeuta ele vai ficar com uma mão cefálica
bem na parte central da perna, né? Percebam ali que o polegar do fisioterapeuta está se posicionando bem em cima da parte ventral e a mão distal, essa mão caudal, está fazendo uma resistência ali ao movimento de dorsiflexão, justamente para a gente poder sentir a contração, a ação do tibial anterior. Então, essa é a primeira forma da gente avaliar aí o tibial anterior. Existe uma forma alternativa que o paciente ele pode estar sentado, né, na borda do leito, às vezes sentado em uma cadeira, né, com a perna suspensa. O fisioterapeuta com a mão cefálica vai pressionar a parte mais superior ali, né, a parte mais saliente, mais próxima ali da linha articular, né? E a outra mão, que é a mão distal, vai fazer, a resistência, né? Justamente para a gente poder apalpar, né, uma outra porção do tibial anterior, né? Tranquilo, gente? Agora o negócio vai ficando mais complicado, porque a gente vai partir para aqueles músculos menores, né? Então a gente tem o extensor longo do hálux, né? Então é aquele músculo que vai colocar o dedão para cima. Então a origem dele é a superfície anterior da fíbula e membrana interóssea, e a inserção dele vai ser na base da falange distal do hálux. A inervação vai ser o nervo fibular profundo, e a ação dele é a extensão do hálux e auxilia na dorsiflexão também do tornozelo. Ele é um sinergista desse movimento. Então, como é que a gente faz a palpação, né? A gente pode colocar o paciente sentado, né, com as pernas para fora, ou até mesmo o paciente em DB também pode ser feito. O fisioterapeuta ele vai envolver o tornozelo do paciente, vai dar esse suporte, e a outra mão vai simplesmente apalpar o hálux, né? Então vai fazer uma resistência quando o paciente realizar o movimento de extensão, o fisioterapeuta ele vai resistir e a gente vai conseguir fazer aí o acionamento do extensor longo do hálux, né? A porção mais tendinosa, né? Tranquilo, gente? Agora nós vamos partir para os extensores longos dos dedos. Então, a origem dele, o ponto fixo, vai ser a superfície anterior da tíbia e fíbula, e também a membrana interóssea. Ele vai se inserir na falange distal do segundo ao quinto dedo. A inervação dele também é o nervo fibular profundo. E qual é que é a ação muscular dele? Vai ser a extensão das falanges do segundo ao quinto dedo, né? E ele também é um sinergista do movimento de dorsiflexão e ele ajuda na eversão do tornozelo, jogar a borda para fora, né? Como é que nós vamos testar aí essa musculatura? Então, mais uma vez, eu posso colocar o paciente tanto sentado quanto em decúbito dorsal, né? A gente vai deixar esse paciente relaxado. A gente orienta no primeiro momento deixar a ponta do pé, né, em implante flexão, de forma relaxada inicialmente. Percebam que a mão cefálica está apoiando a perna do paciente, enquanto a mão distal, essa mão caudal ali, está apalpando do segundo ao quinto dedo. Então, o que, que a gente quer fazer? A gente quer resistir o movimento combinado. Opa, perdão, gente. Apertei sem querer. Apertei um botãozinho errado aqui, passei demais, perdão. Não sei o que, que eu fiz. Perdão. Deixa eu voltar aqui que eu apertei algum botão aqui e finalizei a apresentação. Desculpa. Apertei errado, perdão. Então, voltando aqui por extensor longo dos dedos, né? O que eu estava comentando, só para retomar o raciocínio. Com a mão
cefálica, a gente apoia a perna do paciente e essa mão distal, caudal, vai resistir o movimento de extensão dos dedos. Então, o paciente ele vai mais uma vez fazer a dorsiflexão de tornozelo, vai fazer extensão dos dedos, e às vezes a gente pode pedir para o paciente associar o movimento de eversão, vai jogar o tornozelo para fora e vai fazer esse movimento em conjunto, né? E o fisioterapeuta ele vai estar ali fazendo a resistência. Então, a gente vai ver o acionamento em especial do extensor longo dos dedos, tá bom? Vamos que vamos. Fibular terceiro, né? Fibular terceiro, ele é um músculo bem profundo. Eu não consigo apalpar ele, tá bom? Mas eu vou contextualizar, vou só falar porque ele faz parte do complexo ali. Então, olha só. A origem dele é no terço distal da fíbula, lateralmente a membrana interóssea, e ele vai se inserir lá na superfície dorsal do quinto metatarso. A inervação dele é o nervo fibular profundo e a ação dele é a dorsiflexão e eversão do tornozelo, tá bom? Mas não precisa se preocupar que fibular terceiro não consigo apalpar ele, ok? Aí a gente tem aqui uma vista lateral, né? Então a gente tem o fibular longo e o fibular curto, né? Percebam que o fibular longo ele tem a sua porção ventral mais superior e o fibular curto tem a sua porção ventral mais inferior, né? Eles têm praticamente ali o mesmo sentido, né, de deslocamento ali, de origem e inserção, né, principalmente de inserção. Então aqui eu tenho essa imagem bem bonita, né, anatômica. Então quando a gente vai fazer a avaliação dessa região, percebam que essa região da perna e do tornozelo, essa musculatura, ela é muito intrínseca, né, e ela também é muito unida. Então a gente fazer a avaliação de cada segmento exige do fisioterapeuta bastante habilidade, bastante treinamento, para a gente não confundir ali os segmentos musculares, tá bom? Então vamos começar pelo fibular longo, né? A origem dele é a extremidade proximal da fíbula, tá? Então ali a inserção dele é a base, né, do primeiro metatarso e cuneiforme medial. A inervação dele é o nervo fibular superficial e a ação dele, ele ajuda na eversão do tornozelo e auxilia na flexão plantar. Tá? Como é que a gente vai testar aí esse músculo, né? A gente posiciona o paciente em decúbito dorsal ou sentado, né? A gente apoia o pé na maca, a gente pede para o paciente ficar com o quadril semifletido, rodado internamente, né? Então, o fisioterapeuta vai com uma das mãos envolver ali o antepé do paciente, enquanto que essa mão cefálica vai avaliar o músculo, né? Então, percebam que na primeira imagem, o fisioterapeuta, quando ele está fazendo esse movimento de restrição dessa rotação, ele consegue ver ali a parte tendinosa sendo acionada, né? E a parte mais superior lá é a parte ventral, como a gente viu na imagem anterior, tá bom? Então a gente pede sempre para o paciente realizar, né, esse movimento de eversão e flexão plantar e o fisioterapeuta faz a resistência ao movimento de flexão plantar do tornozelo. Então, aí a gente consegue ver o acionamento tanto do tendão quanto da parte ventral do músculo fibular longo. Tá? Fibular curto. Fibular curto, ele tem a sua origem, tá, na superfície distal e lateral da fíbula. A inserção vai ser na base do quinto metatarso. A inervação também é nervo fibular superficial. A ação do fibular longo é eversão do tornozelo e também auxilia na flexão plantar. Tá? Praticamente,
a gente vai fazer o mesmo teste, tá? Qual é que vai ser a diferença? Vai ser os pontos de análise que a gente vai ver. Então, mais uma vez, o nosso cliente ele vai estar em decúbito dorsal sentado, com o pé apoiado na maca, quadril semiflexionado e rodado internamente. O fisioterapeuta vai posicionar uma das mãos na face lateral do pé do paciente, solicitar o movimento combinado de eversão e flexão plantar do tornozelo. Quando o paciente fizer esse movimento de eversão associado a essa flexão plantar, o fisioterapeuta vai fazer o quê? A resistência. Quando a gente está resistindo, a gente vai conseguir ver o acionamento do complexo muscular. Então, como eu estou visualizando, buscando fibular curto, percebam que tem dois pontos que eu preciso estar bem atento. Da primeira imagem, a gente consegue ver ali, deixa eu ver se eu consigo direcionar o ícone aqui, o tendão do fibular curto, né? Em contrapartida, na segunda imagem, com o dedo, segundo e terceiro dedo em V, eu consigo pressionar aí a parte mais ventral do fibular curto, tá bom? O teste praticamente é o mesmo, se eu for comparar o fibular longo com o curto, só que os pontos que eu vou buscar, a anatomia de cada um é diferente, tá bom? A gente vai agora visualizar a parte posterior da perna, né? O tríceps sural, que é a batata da perna, a panturrilha. É considerado dentro da fisiologia aí o nosso segundo coração, né? É o tríceps sural que ajuda no retorno venoso, né? Então ele é muito importante. E por ser tríceps, a gente sabe que são 3 ventres musculares. Então hoje a gente vai entender melhor esse complexo aí muscular do tríceps sural, tá bom? Então, quando a gente está estudando aí a parte posterior, a gente tem que lembrar que nós temos aí um conjunto de músculos, né? O músculo plantar ele é mais superior, em contrapartida o tríceps sural, né, a panturrilha, ele está na parte posterior e ele é um complexo que trabalha em conjunto, né? Então a parte mais íntima é o músculo sóleo e a parte mais externa é o gastrocnêmio, que está subdividido em porção medial e porção lateral, né? Ele tem 2 ventres, né? E seu ponto de inserção vai ser o calcâneo lá através do tendão de Aquiles, né? Então vamos que vamos. Gastrocnêmios, né? Então, como eu falei anteriormente, ele tem uma porção medial e lateral. A origem dele, né? Superfície posterior dos côndilos, medial e lateral do fêmur e cápsula articular. Então, ele parte lá da região distal do fêmur e ele vai se inserir na superfície posterior do calcâneo. Então, ele sai do côndilo medial e lateral do fêmur para se inserir lá no calcâneo, né? A inervação do gastrocnêmio é o nervo tibial e a ação dele é flexão plantar do tornozelo e auxilia na flexão do joelho também, tá bom? Então, ele é super importante aí na movimentação do joelho e tornozelo. Então, a gente tem ali a bolinha verde mostrando, né, a porção ventral, lateral e aqui a porção medial em amarelo. Tá bom? O gastrocnêmio é um músculo também biarticular, ou seja, ele está passando por duas articulações muito importantes, que é o complexo do joelho e o complexo do tornozelo. Tá bom? Quando a gente vai fazer a avaliação do gastrocnêmio, a gente tem duas possibilidades, até mesmo 3, tá? A primeira que a gente vai ver agora é a seguinte: o paciente ele fica em decúbito ventral, a gente pede para o paciente relaxar a perna, a gente deixa esse joelho flexionado, o pé ele pode ficar na axila do fisioterapeuta, ou próximo, né, dessa região entre o tronco e o braço do paciente, né? O que a gente pede, né? Para esse paciente inicialmente ficar relaxado. O que o fisioterapeuta ele vai fazer, né? Ele vai solicitar uma flexão plantar associada a uma flexão de joelho. O que a gente faz? A gente resiste o movimento.
tá bom? Percebam que a mão do fisioterapeuta tá com os dedos bem no centro do tricepsural, né? Meio que tentando dividir, né? Como se fosse uma linha imaginária ali, né? Em alguns pacientes que têm bastante desenvolvimento, a gente já consegue ver isso bem saliente. Em outros, nem tanto, né? Então a gente vai apalpar toda essa região antes da gente pedir ação muscular. Então é importante sempre relaxar o paciente, a gente apalpar, observar se essa perna não está dura, né? Uma das coisas que a gente faz bastante no hospital é a avaliação, né, da cadeia posterior, principalmente do tricepsural, porque às vezes o paciente ele pode ter uma trombose venosa profunda, ele pode ter uma contratura muscular, então a gente tem que avaliar muito bem aí a ação desse músculo, né? Então, a gente vai sempre apalpar do centro em direção à fossa poplítea, tá bom? Para a gente poder dividir ali, entender onde é que está a porção medial e a porção lateral, tá bom? Existe também uma forma alternativa, né? Como é que é essa forma alternativa? O paciente, ele fica em decúbito ventral, os pés do paciente podem ficar para fora da maca. Aí o que que acontece? Uma mão do fisioterapeuta, que é a mão cefálica, vai apoiar o trícepsural lá. E a mão distal vai resistir o movimento, tá? De flexão plantar do tornozelo. Para poder ver a ação aí do músculo, em especial ali também analisar a parte tendinosa, né? O ponto de inserção, ok? Uma segunda forma da gente poder avaliar. Tá? O músculo sóleo, gente, ele é o músculo mais profundo, né? E a origem dele, ponto de inserção dele, né? Perdão, a origem dele, o ponto fixo, ele parte da cabeça da fíbula, tá bom? E parte do terço proximal da tíbia e membrana interóssea, e ele vai ter o seu ponto de inserção a superfície posterior do calcâneo, né? Então ele tem basicamente o mesmo ponto de inserção, só que a origem ele difere do gastrocnêmio, né? A inervação dele é o nervo tibial e a ação dele é a flexão plantar do tornozelo. Tá? Então é importante lembrar que o sóleo ele tem um ventre único, ok? E ele está mais interno, ele está mais profundo. Como é que eu vou realizar a palpação aí nesse caso? Eu posiciono o cliente em decúbito ventral, peço para ele flexionar o joelho, relaxa totalmente a perna, eu deixo o pé próximo da região axilar e o fisioterapeuta vai fazer o quê? Ele vai apalpar a região lateral do tricepsural. Percebam aqui onde é que está a localização da mão do paciente. Tá? Então, o objetivo é localizar a aponeurose do tendão do calcâneo, né? Porque existe uma subdivisão entre o gastrocnêmio e o sóleo. Então, a melhor forma da gente poder ter o acesso é apalpando essa região lateral. E quando a gente está apalpando essa região lateral, a gente consegue distinguir aí a região do ventre do músculo sóleo, tá bom? Outra forma que a gente também pode pedir é para o paciente fazer a plantar dorsiflexão devagarinho, justamente para eu poder observar essa subdivisão anatômica aí entre o gastrocnêmio e o sóleo, tá bom? É bem tranquilo também da gente fazer a palpação aí desse grupo muscular, tá? O músculo plantar é um músculo super profundo, não tem como a gente fazer esse teste, não tem como a gente fazer a palpação desse músculo de forma isolada, é impossível, tá bom? Mas eu vou contextualizar ele aqui para a gente relembrar. Então, o plantar, ele tem a origem no côndilo lateral do fêmur e ele vai se inserir lá no calcâneo.
A inervação dele é o nervo tibial, ele auxilia na flexão do joelho e na flexão plantar do tornozelo, tá bom? Lembrando que o plantar não consigo fazer a ação dele isolada, tá bom? Vamos que vamos. A gente vai dar uma analisada aqui relembrar, né, a musculatura profunda aí da região posterior. Então a gente tem tibial posterior, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux, né? São músculos bem profundos, também são músculos que não são fáceis da gente analisar, né? Porque é uma musculatura muito profunda, mas eu vou contextualizar aqui para vocês, tá bom? Então a gente tem o tibial posterior. Então a origem dele é na membrana interóssea e na superfície posterolateral da tíbia e posterior da fíbula, né? E ele vai se inserir na tuberosidade do navicular, do talo, cuneiformes, cuboides e base do terceiro ao quinto metatarso. Então ele está pegando todo o retropé ali, a inserção dele. Ele é inervado pelo nervo tibial e a ação dele é inversão e flexão plantar do tornozelo. Como é que a gente vai analisar e fazer esse teste, né, do tibial posterior? O fisioterapeuta posiciona o paciente em decúbito dorsal, ele vai posicionar o pé do paciente em flexão plantar e solicitar o movimento de adução do pé enquanto ele aplica uma resistência na borda medial, tá bom? Com a outra mão, ele apalpa o tendão, o que aparece na borda posterior do maléolo medial. O que acontece? Quando a gente está fazendo a resistência, a gente vai sentir aí o acionamento do tibial posterior, em especial aí esse tendão. É um teste que a gente precisa treinar bastante, porque muitas vezes a gente tem dificuldade para poder localizar. Então, qual é o pulo do gato, né? É eu conseguir fazer essa palpação de forma tranquila, testar e retestar 2, 3 vezes até que eu tenha certeza que eu estou no lugar certo, tá bom? Tibial posterior, né? O tibial posterior, ele tem a origem na membrana interóssea, na superfície posterolateral da tíbia e superfície posterior da fíbula. A inserção vai ser na tuberosidade do navicular, do talos, do cuneiforme, cuboide, base do terceiro ao quinto metatarso. A inervação, nervo tibial, e a ação é inversão e eversão plantar do tornozelo. Tá? Então, mais uma vez ali, só para a gente rever, né? Ali o ponto fixo e o ponto móvel. O que a gente vai fazer ali? Só para relembrar que a gente acabou de ver essa imagem. Vou posicionar mais uma vez aqui o paciente em decúbito dorsal. Então, o fisioterapeuta ele vai envolver aí a perna do paciente, vai pedir para o paciente realizar o movimento de flexão plantar e a gente vai resistir o movimento na borda medial e com a outra mão a gente vai sentir ali a ação do tendão que vai aparecer mais visível na borda posterior do maléolo medial, tá bom? Então a gente vai partir para o próximo, que é o flexor longo do hálux, tá bom? O flexor longo do hálux, ele tem o seu ponto de origem a superfície posterior da fíbula e membrana interóssea. E o ponto de inserção vai ser na base da falange distal do hálux, tá bom? A inervação vai ser no nervo tibial e a ação dele, ele faz a flexão do hálux e auxilia na flexão plantar e inversão do tornozelo. Então a gente vai analisar agora como que a gente faz a palpação do flexor longo do hálux, né? Então, mais uma vez, o paciente ele tá posicionado em decúbito dorsal. O fisioterapeuta
ele vai posicionar uma das mãos na face plantar do hálux e solicitar para o cliente fazer repetidas flexões. Então, percebam que a mão deve estar situada atrás do malelo medial e próximo ao tendão do calcâneo, para poder sentir a contração muscular. Né? Então, quando a gente vai pedindo para o paciente realizar esse movimento de flexão do hálux, a gente consegue sentir a contração, né? E o pulo do gato é o quê? É posicionar os dedos entre o malelo e o tendão de Aquiles, tá bom? Flexor longo dos dedos. Então vamos que vamos. A origem do flexor longo dos dedos é a superfície posterior da tíbia e a inserção é a base da falanges distais do segundo ao quinto dedo. A inervação é o nervo tibial. A ação do flexor longo dos dedos é fazer a flexão dos dedos e auxiliar na flexão plantar e inversão do tornozelo. Então, mais uma vez, o que a gente faz? Nesse flexor longo dos dedos, a gente posiciona mais uma vez o nosso paciente em DD. O fisioterapeuta, ele vai posicionar o paciente em flexão plantar e solicitar o movimento de adução do pé e flexão dos dedos. Enquanto isso, ele vai aplicar uma resistência novamente na borda medial e com a outra mão a gente vai fazer a palpação do tendão que vai aparecer na borda posterior do malelo medial, tá bom? Atrás do músculo tibial posterior. Então, ele é mais profundo, né? Então, muitas vezes quando a gente está fazendo esse teste, alguns clientes é mais difícil a gente poder conseguir analisar. Então, a gente tem que testar e retestar várias vezes, tá bom? Então, a gente tem aqui a região do pé. O pé é uma musculatura muito profunda, muito intrínseca. É difícil da gente poder fazer uma palpação e isolar os músculos, né? Porque eles são músculos pequenos, são músculos profundos, né? E eles estão divididos em camadas. Então, alguns a gente vai conseguir até testar, outros não. Então, eu vou contextualizar aqui para a gente poder analisar. Tudo bem? Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai verificar aqui é a fáscia plantar, né? Ou aponeurose plantar, né? Então, a fáscia é como se fosse, a grosso modo, a sola do pé, né? Ele é o nosso solado natural, né? Ele é um tecido conjuntivo fibroso que protege, que envolve toda essa musculatura profunda, essa musculatura intrínseca, né? E o que protege e o que dá um certo conforto, né? Um coxinha de pouso que a gente tem, uma camada lipídica que a gente tem aí, né? Na planta do pé para que a gente possa ter um certo conforto e uma distribuição melhor do peso, tá bom? Então, essa aponeurose, essa fáscia plantar, como o próprio nome diz, ela está localizada, né, na parte plantar do pé, né? Então, ela tem a sua origem lá no retropé do calcâneo e ele vai se inserir lá no antepé, né? Então, ele é muito importante porque essa região, ela protege, ela dá uma estabilidade para todo esse complexo articular, tá bom? Ajudando na movimentação aí do tornozelo e pé. Então, eu tenho essa foto aí bem bonita. Eu decidi postar aqui só para a gente poder ver, né, como é complexo, né, analisar esse segmento que é o pé, tá? Então, a gente vai ver agora aqui o adutor do hálux. A origem do adutor do hálux é a tuberosidade do calcâneo e a aponeurose plantar. E a inserção vai ser na base da falange proximal do hálux. A inervação é o nervo plantar medial
A ação, ele abduz e auxilia na flexão da articulação metacarpo-falangiana do hálux. Tá? Então, aqui a gente consegue ver em verde aqui o adutor do hálux. Como é que a gente faz a avaliação aí do abdutor do hálux? Então, a gente posiciona o paciente em DD, ou até mesmo sentado, né, joelho fletido, pé apoiado na maca, ou apoiado em alguma base, né, o colo do paciente, enfim. Né? O fisioterapeuta ele vai posicionar os dedos ao longo da margem medial do pé e resistir o movimento de abdução do hálux. Né? Então, com uma mão a gente apoia a planta do pé ou essa borda e pede para o cliente fazer esse movimento de abdução do hálux. O que é importante a gente ter em mente? Que nem todo mundo tem uma boa mobilidade, tá? Então, alguns clientes podem ter dificuldade ou até mesmo não conseguir realizar esse movimento, tá bom? Por N fatores, às vezes enfraquecimento, às vezes alguma alteração, às vezes até mesmo algum problema ortopédico, né? Algum desvio. Então, isso tudo pode influenciar um dedo, né, que seja mais varo, alguma tuberosidade, algum acidente ósseo devido à compressão mecânica de algum calçado, então isso pode acontecer, tá? Flexores curtos dos dedos, né? São aqueles músculos mais intrínsecos, estão muito profundos, a gente não consegue fazer uma palpação, mas a gente vai estudar, vai contextualizar aqui. A origem vai ser na tuberosidade do calcâneo e a aponeurose plantar que está em cima, né? Revestindo, protegendo, né? Que nesse caso aí foi seccionado só para a gente poder ver. A inserção vai ser nas falanges intermédias do segundo ao quinto dedo. A inervação, nervo plantar lateral. E a ação é fazer a flexão dos dedos, tá bom? Adutor do dedo mínimo, né? Então, o adutor do dedo mínimo, a gente também não vai conseguir apalpar de forma isolada, né? É um músculo muito profundo, então a gente vai contextualizar também. A origem vai ser o calcâneo, né? E parte da aponeurose plantar, e ele vai se inserir na base da falange proximal do quinto dedo. A inervação, o nervo plantar lateral, e a ação é a adução do dedo mínimo, tá bom? Aí a gente tem os lumbricais, que é essa musculatura mais profunda. Ele também vai ter origem do tendão flexor dos dedos, né, e parte ali do retropé, e vai se inserir, né, do segundo ao quinto dedo, tá? E também a gente não consegue apalpar porque ele é muito profundo, tá bom? Quadrado plantar, essa musculatura é bem importante que a gente tem aí no retropé. Então, ele tem origem no calcâneo, na superfície côncava, né? E vai se inserir no tendão do flexor longo dos dedos. A inervação, o nervo plantar lateral, ele também auxilia na flexão do segundo ao quinto dedo. A gente também não consegue apalpar o quadrado plantar, tá bom? Flexor curto do hálux, tá? Então, ele tem origem no cuboide cuneiforme lateral, ele vai se inserir na falange proximal do hálux. A inervação dele é o nervo plantar medial e ele faz flexão da articulação metacarpo-falangiana do hálux. A gente também não consegue apalpar o flexor curto do hálux, né? Adutor do hálux. Também não conseguimos apalpar. Só estou contextualizando, tá, gente? Que são as camadas lá que a gente viu na primeira imagem. Primeira, segunda, terceira camada, né? Se vocês forem observando ali na parte superior, vai mudando a cor, vai mudando a camada, tá? Adutor do hálux. A origem, né? Base do segundo ao quarto metatarso, né? E ligamento metacarpo-falangiano
do terceiro ao quinto dedo. A inserção vai ser na base proximal do hálux, a inervação vai ser o nervo plantar lateral, e a ação ele aduz e auxilia na flexão da articulação metatarso-falangiana do hálux. Também a gente não consegue aí apalpar, tá bom? Flexor curto do dedo mínimo, a origem é a base do quinto metatarso e a inserção é na falange proximal do quinto dedo, tá? Vai fazer a flexão da articulação metacarpofalangiana do quinto dedo, tá? A gente também não consegue apalpar de forma isolada, testar aí esse músculo, tá bom? Porque a gente sabe que é um complexo, né? Os músculos interósseos são os músculos que estão entre os metaleiros do pé, né? Eles estão localizados ali. A origem dele é na base da superfície medial do segundo ao quinto metatarso e a inserção vai ser na superfície medial da base das falanges do segundo ao quinto dedo, tá? Então a gente não consegue tocar aí de forma isolada, então não é possível apalpar. Só para a gente contextualizar ali a anatomia, tá? Então aqui a gente tem os interósseos dorsais da mesma forma, fisioterapeuta nessa quarta camada aí a gente não consegue apalpar de forma isolada. O que a gente consegue ver são os movimentos dinâmicos que o pé faz, porém quando a gente está fazendo o que a gente acha que é uma simples flexão e extensão dos dedos, uma abdução, uma adução, envolve aí um conjunto de músculos intrínsecos, né, que são essa musculatura pequena, né, que vão nos auxiliar aí na movimentação, tá bom? Então aqui a gente tem o extensor curto dos dedos, também está na quarta camada, não é possível, né, a gente apalpar, ok? Opa, oscilou a internet. Gente, tá todo mundo me escutando bem? Sim, professor, tudo certo. Boa. Então, olha só. Qual que vai ser a atividade especial dessa aula aqui? A gente vai fazer em sala de aula uma maquete, a gente vai fazer um esqueminha, que vai ser o esqueminha do pé, né? Então, além da gente colorir, né, os principais músculos da perna, fazer a segmentação, a gente vai fazer um esqueminha, que é o biscuit. Então, existe a massinha de modelar, existe a argila, existe o biscuit, que é aquela massinha que ela vem branca, a gente pode colorir, e os grupos ou de forma individual a gente vai fazer um esqueleto do pé, tá bom? Para a gente fazer esse esqueleto, a gente pode fazer de várias formas. Então eu posso escolher o biscuit, a massinha de modelar, argila, eu vou precisar de tinta guache, então a mesma tinta que a gente vai já usar para pintar o corpo, a gente pode usar essa mesma tinta para colorir, né, o retropé, o mediopé e o antepé. Então vai ficar a critério de cada um. Então isso aqui vai valer uma nota. O que, que eu quero? Que vocês façam um pé bonito, né? Um pé mais próximo do que a gente está vendo aqui da nosso esqueminha anatômico, né? E a gente vai botar isso em uma base. Então é importante o dia que a gente for fazer a maquete na sala de aula, a turma se dividir aí e comprar de repente ou um isopor ou um papel cartaz que ele é mais duro, cortar, né? Então a gente vai modelar, vamos fazer uma legenda bem bonita. Então quanto mais bonito ficar o nosso modelo de pé, melhor vai ser a nota, né? Se fizer um pé bonito que nem esse aqui, vai ser um 10. Mas se fizer um pé que esse pé tá todo colorido, esse pé de Salvador, né? Um dedo de, não dá para te entender o que que é antepé, o que que é retropé, o que que, né? Tá meio confuso o negócio, né? Então é importante a gente criar uma legenda, ou pode ser por cores, ou pode ser por número, aí vai da criatividade de cada grupo, tá bom? Entenderam?
Porque normalmente a aula é assim, ó. Entenderam? Aí um grita, é para amputar? Aí o colega fala, não viaja, feio. Aí o outro, é para anotar? Porra, é para modelar. Eu te disse, ó. Então, gente, o que, que eu quero combinar com vocês? Aula que vem, então, eu vou confirmar no nosso grupo de WhatsApp, também no EVA, a sala para a gente se encontrar na próxima aula, tá bom? A próxima aula vai ser lá na Unisul, Pedra Branca, lá na sala, aí eu vou dizer qual é a sala, que o prof ainda não sabe. E seguinte, quem não puder, quem não tiver condições de ir, não se preocupe que eu vou ligar o computador, vai poder acompanhar a prática pelo computador, então vai ser bem legal. Então, a aula que vem vai ser uma aula bacana. Então, nosso objetivo é fazer a pintura, é tirar as fotos, né? Para a gente dar continuidade no nosso portfólio. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer coisa, o prof fica à disposição. E a gente se encontra na próxima aula, que vai ser na Pedra Branca, ok? Quem não tiver condições, assiste de forma remota. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela disponibilidade de todos, agradeço aí a gentileza e a paciência. O prof vai salvar as aulas e no final de semana o prof já vai estar postando aí, tá bom? Um beijo grande no coração de todos, muito obrigado, e a gente se encontra na Pedra Branca na próxima aula. E quem não tiver condições vai estar se encontrando conosco de forma síncrona, de forma remota, no conforto da sua casa. Tá bom? Beijo no coração de todos aí. Até mais. Muito obrigado. Tchau. Tchau, professor. Tchau, gente. Obrigado.